Sejam todos bem-vindos ao Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. E hoje nós vamos contar a história da Cassiane Moreto. Ela é uma arquiteta fantástica, tem uma história incrível de amor e dedicação à profissão. Oi, Cassiane, tudo bem? Olá, Vânia, tudo bem? Olá a todos. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vir contar a sua história, compartilhar com todos nós, porque realmente é uma história que mostra realmente o que é um propósito, né? É verdade. A minha história foi primeiramente bonita e desafiadora, né? Eu, durante 12 anos da minha vida, eu me dediquei exclusivamente. Calma, não vamos dar spoilers, mulher. Então Vamos fala. por partes. Primeiro, a nossa perguntinha clássica. Quem é a Cassiane Moreto hoje? É Conta pra verdade. gente, se apresente. Bom, Quem você é hoje? Além de uma mulher linda. eu me chamo Cassiane Moreto, eu estou arquiteta e urbanista. Eu trabalho especificamente com empresas, comércios e todo tipo de empreendimento, fazendo projetos para realmente apoiar esses empresários. Mas antes disso, eu também sou educadora, palestrante e faço também alguns vídeos para um canal de arquitetura. Ah, que é bem legal esse canal. Eu tava dando uma olhada antes e ela tava me contando a história. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Cassiane, me diz uma coisa. Como é que começou o seu amor pela arquitetura? Foi muito engraçado. Eu cheguei até a arquitetura de uma forma estranha, vamos dizer. Eu não conhecia a arquitetura e sempre fui muito apaixonada pela natureza, plantas e tal. E na época eu cheguei e falei para minha mãe que quero fazer o curso de agronomia. Olha que loucura. É. Porém, quando eu fui ver o curso de agronomia, era mais ou menos assim, 600, 700 reais mais caro do que fazer arquitetura. E minha avó falou, filha, por que você não faz arquitetura sendo que você desenha, você adora e tem paisagismo? Eu falei, como assim? Sim, você pode trabalhar com plantas no curso de arquitetura. Aí aquilo me interessou. Assim, opa, o Opa. olhinho brilhou. Brilhou. Aí eu fui ver, passei lá no concurso, fiz tudo direitinho. Falei, ok, então vamos seguir com a arquitetura. Mas era um mundo muito novo, eu não entendia muito bem, não conhecia nada. Aí quando eu comecei a trabalhar com os desenhos e tal, aquilo foi me apaixonando, eu me encantei. E foi assim, aquele amor à primeira vista, literalmente. E eu acabei desenvolvendo muito bem essas questões de arquitetura. Tanto é que eu me formei, colei grau antes dos meus colegas, colação de grau em gabinete, que eles falam, né? E fui trabalhar para o estado de Rondônia. Tá, essa ida tua pra Rondônia, como é que aconteceu? Eu tinha decidido que eu não ficaria mais aqui em Cascavel e que eu precisava alçar voos para alguma cidade que tivesse em amplo desenvolvimento. Aquela cidadezinha Ascensão, na época se comentava muito. Lucas do Rio Verde, Porto Velho, porque as usinas de Jirau e Santo Antônio estariam, vamos dizer assim, gerando uma demanda muito grande e tal. Eu acabei sendo convidada pelo meu sogro na época para que eu também fosse para lá, que eles também estavam indo. Eu falei assim, olha, eu vou embora pro meu atual marido há 18 anos. Falei, ó, estávamos com 3 anos mais ou menos de namoro, eu acho, eu não tenho bem certeza, que eu sou péssima com datas. Mas eu falei pra ele, estou indo embora. No final do ano, eu estou indo pra qualquer cidade. Tipo, me despedindo. Num mês, no outro mês, meu sogro chega, olha, fizemos uma prospecção e vamos trabalhar todos pra Rondônia. Cassi, vamos com a gente, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, é Deus. Tudo começou com a sua decisão, Pois é. que é o pontapé inicial. É verdade, é verdade. O poder da O decisão. poder da decisão. Então aí você decidiu e simplesmente aconteceu e você foi. É, isso aí. Foi muito legal. Lá eu pude realmente exercer tudo que eu queria ser, arquiteta que eu queria ser. E isso me fez muito feliz, me agradou E bastante. como é que foi o teu trabalho lá? Eu comecei me apresentando pessoalmente, indo de loja em loja, de porta em porta, falando: olha, eu sou a Cassiane, arquiteta, aqui o meu cartão, e fui me apresentando para as pessoas. Na época, o network não era assim tão. Vamos dizer assim, que já tinha muita gente que conhecia network, eu não. E não tinha essa divulgação.
que tem hoje. Que tem hoje. Aham. Então, eu acabei fazendo network do meu jeito, da minha forma, fui e me apresentei. Da forma tradicional, de porta em porta. De porta em porta. E nisso eu conheci algumas instituições de ensino, me apresentei em uma especificamente para a diretora acadêmica e ela, Cassiane do Céu, estamos precisando de você. Eles tinham sido notificados por uma falta de acessibilidade na instituição de ensino e a instituição de ensino podia ser fechada. Ela falou assim, você pode me ajudar com isso? Posso. Fiz lá o relatório de todas as soluções, o tempo, o cronograma, aquelas coisas de obra, né? Sim. E salvamos a vida da faculdade. Nisso, Nossa. eles me convidaram para ser professora da instituição. Se apaixonaram e começaram a fazer vários projetos. Então, foi muito legal. Então, de porta em porta, você conseguiu desenvolver o teu trabalho. Isso. E ainda de quebra conseguiu mais um emprego. Sim. Workaholic total, né? Sim, eu fiquei muito feliz pelo convite e não recusei, nem pensei em um minuto de recusar, porque eu sempre amei ensinar. Na faculdade, eu já ensinava aos meus colegas. Uhum. Ajudava, eu dei curso de CAD, que são os softwares lá de arquitetura, para os meus colegas no decorrer do curso. Então, foi muito legal. Foi bem, bem interessante para mim essa oportunidade. Que máximo, que legal. E aí, como é que foi esse desenrolar em Roraima? No caso, Porto Velho. Porto Velho. Rondônia. Isso. Eu comecei a trabalhar nessa instituição de ensino neste período noturno, vamos dizer assim. E de manhã e de tarde eu trabalhava no escritório de arquitetura. Tá, então assim, pra eu entender. Porque dar aula não é só chegar na faculdade e apresentar ali o negócio. Uhum. Tem toda uma estratégia por trás. Como é que você gerenciava tudo isso? O que eles fizeram foi o seguinte. Como eu estava recém-formada e eles identificaram, não, Cassi, vamos lá, o que você tem aqui? Tem uma especialização? Tem algum conhecimento? Não. Então, eles me deixaram alguns meses como professora auxiliar de uma outra professora. E nisso, aí eles já me mostraram os caminhos, eu já entrei na especialização e nós tínhamos a autorização para isso, porque lá, quando eu cheguei em Rondônia, tinham somente 126, aproximadamente, arquitetos registrados. Nossa. Então, era muito pouco o número de arquitetos. E a faculdade estava começando, tinha muito curso de engenharia começando e cursinhos de arquitetura. E eu fui trabalhar, fiquei com eles uns 3 anos e meio, até que eu me cansei de, vamos dizer assim, ficar sempre no mesmo conteúdo, porque era para cursos de engenharia. Então, eu dava desenho técnico, básico, e desenho arquitetônico, mas não passava disso. Eu falei, gente, eu preciso de mais. Nesse momento, eu já estava apaixonada demais para ficar só numa ou duas disciplinas, né? Sim. Então, eu recebi uma proposta de uma instituição que trabalhava com os cursos de arquitetura. Eu falei, opa, bora. Mas não quis sair. Eu falei, olha, gente, eu vou pro outro curso, mas se vocês quiserem, eu me mantenho por aqui, no outro período e tal, não sei o quê. Não quero. Daí, isso foi a coordenadora, porque nós precisamos de você, nós queremos você, mas é o tempo todo. Aí eu falei, não posso, porque eu anseio por mais, eu quero aprender. Daí ela, não, Cássia, então, como é pouca disciplina que você quer, pra mim é melhor pegar outro professor. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Saí. O diretor ficou louco, falou, por que você não falou comigo? Eu não acredito, nós tínhamos planos para você, não sei o quê. Falei, não tem problema. Só que foi ótimo para mim, porque na outra instituição de ensino, eu pude ali desenvolver, vamos dizer, minhas habilidades como professora de arquitetura. Sim. Aí eu passei por várias instâncias ali dentro da instituição de ensino. Eu trabalhei como coordenadora de pesquisa e extensão. Nossa, que máximo. Fiz outra especialização na área de arquitetura. Depois fui para uma outra instituição. Nessa outra instituição eu trabalhei em 3 instituições de ensino de arquitetura. Uma que eu fui na sequência era uma instituição de ensino com a qual eu não me afinizava. Não tinha um alinhamento ali, vamos dizer assim, do que eu considero ético, certo, correto, não sei o que lá. E a instituição de ensino, não sei se eu posso falar nomes, mas era um centro universitário, né?
que eu ouvia falar muito bem, já tinha um alinhamento muito perfeito com aquilo que eu acho legal, que eu acho correto, que eu acho certo. E lá eu entrei, acabaram gostando muito de mim e me convidaram para ser coordenadora. Então você procurou um lugar que se encaixava nos seus padrões. Sim. Ah, ok. E daí, como é que foi? Não, daí eu gostei demais, fui convidada a ser coordenadora. Vamos dizer assim, que a coordenação do curso foi um desafio incrível, assim, muito satisfatório. E eu consegui entender todos os trâmites educacionais, hoje em dia, do ensino superior, né? Então, foi massa viver essa experiência. Porém, chegou vamos dizer assim, período de defesa para o MEC, onde eu consegui lá a nota 5 para o MEC, porém, eu estava tão assoberbada de trabalho e o meu escritório, nesse meio tempo, estava trabalhando. E eu tinha muito cliente, estagiário e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acabou ficando pesado. Eu engravidei com uma dor enorme, 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 que não passava. Então, eu acabei descobrindo que eu estava com uma doença degenerativa na minha coluna, que estava se esfarelando inteira. Tá. No meio de tudo isso. Então, você estava no ápice, digamos assim, profissional, ali brilhando, e coordenação de faculdade, curso, e o escritório bombando a mil pelo Brasil. Sim. E aí você fica grávida e descobre que você tem uma doença degenerativa. Isso. Basicamente isso. Daí o teu corpo disse assim, mulher, agora para. Foi a força. Foi a força. Bom, eu sempre fui muito pouco sensível à dor. Então, eu costumava dizer assim, não, gripinha, não, dorzinha, não. Deixava tudo de lado. Eu sempre estava trabalhando, sempre funcionando. Básico de mulher, né? Mulher, todas as mães, a maioria não sente dor, gente. É verdade. O meu marido fala, eu não sei como é que você aguenta, mas enfim. E naquela época eu achava que isso era algo correto, mas eu percebi que não, né? Nós temos que ter amor próprio, nós temos que ter nosso tempo e tudo mais. Sim. Porque de 2017 pra frente, a minha vida foi só dor, literalmente. A gestação da minha filha foi dor, 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 dor. E do final da gestação para o nascimento dela ali, eu parei de andar e não consegui mais voltar a andar. Literalmente não conseguiu andar. A gente tinha como andar. Era assim, ó. Você imagina uma senhora cadeirante de 80, 90 anos que não consegue levantar, não tem força. Tá. Então, você precisa de ajuda todo o tempo. Era assim que eu estava vivendo. Então, Cássia, você conseguia ir ao banheiro, tal, ou você estava precisando de cadeira de rodas? Não, eu conseguia me movimentar. À custa de muito sofrimento, muita dor e com ajuda. Então, assim, quanto que você fazia? Nada. Eu estava constantemente dependendo de alguém para tudo. Até para trocar de roupa. Eu não conseguia sequer vestir minha própria calça. Como é que foi a sensação? Porque você era uma workaholic. Tava no ápice da tua carreira de desenvolvimento. Tipo, não dependia de ninguém. Nem financeiramente, nem ninguém. Era você por você. Isso. Mesmo tendo teu marido, tendo família Sim, lá e tal. Que existe essa diferença, né? A gente tem ali todo o trabalho e eu não dependia do marido para nada. Exato. De repente, eu caio num momento de dependência de tudo. E como é que foi isso? Foi avassalador. Até eu entender o que é que estava acontecendo comigo, que aquilo era um chamado de Deus, ó, para, ou o meu corpo dizendo, calma, não é só a vida não é só trabalho. Foi um ano de negação. Um ano em que eu negava de teimar, de falar, eu vou levantar dessa cama e eu vou andar, e cair no chão. Teve uma vez que eu caí no chão, forçando a barra, tiveram que chamar a ambulância, eu não parava de gritar, ninguém conseguia me mexer, me levaram para o hospital naquele estado e foi 5 dias de agonia e nenhum remédio fazia passar a dor, nenhum remédio. Nossa. Foi, assim, muito doído. E daí eu falei assim, bom, procurei psicólogos, tratamentos e tudo mais, e fiquei assustada, porque os tratamentos que me ofereciam eram tratamentos que, em geral, pioravam as pessoas. Tá, mas você tava com dor, com uma doença degenerativa. Nessa altura do campeonato você já tinha diagnóstico. Já.
Já estava fazendo um tratamento. Aham. E por que o psicólogo? Porque eu acabei caindo em depressão. Ah! Eu não conseguia sair daquela situação emocional também, né? Porque você era auto-independente. Aí quando você se viu totalmente dependente e fragilizada, Era você entrou uma em depressão. inaceitação, né? Não aceitava. Você, aham. Eu acho que era simples e puramente não aceitável. Talvez por orgulho, talvez por coisas que estão no nosso subconsciente que a gente não tem controle. Mas eu não aceitava a situação em que eu estava e acabei adoecendo física e emocionalmente. Então foram 2 baques. E nisso a psicóloga falou assim, Cassi, você tem o que fazer? Daí eu falei, não. Então a melhor forma que você tem de lidar com isso é aceitar a tua realidade atual. Nisso eu comecei a entender que eu tinha que aceitar para poder fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer os meus tratamentos, buscar ajuda, fui a muitos médicos. Para quem tem uma doença degenerativa na coluna, maior parte dos médicos, tá? É muito assustador, mas eles te desmotivam completamente. Eu ouvi de profissionais, não, tua vida acabou, você esquece, você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Nunca mais alguém vai te contratar, você tem uma doença degenerativa, você jamais vai ser contratada. Eu falei, não, não aceito isso. A minha vida não acabou, não é uma dor. Tem que haver um tratamento para isso, tem que haver. E eu fui a vários médicos e toda vez que o médico dizia, não, teu caso, você quer alívio de dor? A gente pode colocar uma bolsinha em você de morfina, né? Morfina. A gente pode fazer uma cirurgia de artrodese. Encher tua coluna de ferro e pinos. Só que conversando com várias pessoas que tinham essa cirurgia, a situação só piorava. Eu conheci pessoas que estavam num quadro de querer cometer suicídio porque não suportavam a dor. E dor deitada, sentada, não importa como te coloquem, você está sentindo dor. Sem parar. É uma dor lancinante, assustadora. E que nenhum remédio passa. Então, assim, foi tenso. Mas eu falei, não vou desistir, eu não quero. E continuei. Eu falava pro meu marido, vamos no médico tal, me falaram do médico tal, me falaram da clínica tal, até encontrar 2 médicos. O Dr. Alisson e o Dr. Jadson, do ITC Vertebral, que falaram, não, o teu caso tem muito jeito. Eles me explicaram que a coluna, ela pode se reconstruir. E eu não acreditei, porque a gente pensa assim, tá um lagarto que perde o rabinho, ele se reconstrói, mas a coluna... Aí eles foram me explicando o que acontecia. E que há uma desidratação das vértebras da coluna, e que por isso o osso começa a bater no osso, ou a gente gera vértebras com problemas tipo hérnia de disco, e isso vai ocasionar uma série de outros problemas. No meu caso, a hérnia estourou embaixo e tocou os nervos. Então, ao tocar os nervos, o médico foi muito claro comigo. Cássia, do jeito que tá aqui tua coluna, se você ficar se insistindo, vamos dizer assim, em fazer o que não deve, você vai literalmente correr o risco de se tornar uma cadeirante, vai se tornar paraplégica, porque estava estrangulando o que deixa a gente andar. Sim, o nervo. E eu não conseguia, vamos dizer assim, ter força nenhuma na perna. Literalmente, eu não tinha força. Para sentar, para deitar, para tudo, eu precisava de ajuda. Então, era assombroso. A minha reação foi imediatamente negar. Eu não aceito que eu tô doente. Depois que, com a ajuda psicológica, eu entendi que eu estava doente, que eu precisava aceitar que eu estava doente, eu entendi, ok, estou doente. E agora o que eu preciso fazer? Buscar uma ajuda. Encontrei ajuda e comecei a me recuperar. E foi um processo de 5 anos no total. Nesse processo de 5 anos, eu cheguei a acreditar que eu não ia conseguir. Só que o doutor Alisson e o doutor Jadson falaram, você vai conseguir, não desista, é assim mesmo. Você vai passar por momentos de dor horrível, mas você vai continuar. E quando você terminar esse ciclo, você vai ver que você vai estar forte.
E foi assim que eu fiz. E eu não parei de fazer os tratamentos, que incluía não comer pão, não comer doce, atividades físicas, caminhadas, porque conforme eu fui me recuperando, então foram 2 anos que eu não conseguia, literalmente, era tudo com ajuda. No final do segundo ano eu encontrei o Dr. Jardson e os doutores que me ajudaram a ir construindo de novo um processo de cura ali, né? Sim. E quando eu encontrei eles, a coisa foi melhorando, a ponto de eu estar há 1 mês com eles, fazendo os tratamentos, e eu já consegui andar livremente. Nossa. Foi muito, muito impactante para mim descobrir como eu passei por... Devo ter passado no total por quase 10 médicos, porque foram vários fisioterapeutas, e foi neurologista, e foi ortopedista, e quase todos me disseram, não, acabou a vida pra você, acabou, é assim. Então era assustador. Mas aí você não desistiu, você continuou buscando. Continuei, eu falei, eu não aceito isso de que acabou pra mim. Você começou dizendo, eu não aceito estar doente, É. mas eu não tenho o que fazer. Não. Então primeiro eu vou tentar resolver. O que a medicina pode fazer? E você buscou tratamento. Busquei vários E médicos. você não se contentou com o diagnóstico com os nãos. Você não desistiu ouvindo nãos. Você levantou a cabeça e falou assim, não, eu preciso achar um sim. Isso mesmo. E conseguiu? O que a maior parte das pessoas que tem esse tipo de doença que eu tive, porque, sinceramente, eu não tenho nenhum resquício dela mais em mim, é que os médicos dizem exatamente isso. Olha, você vai ter isso pro resto da vida, você vai sofrer com dores pro resto da vida, não importa o quanto você faça de exercício físico, não importa o que você faça. E eu descobri que isso não é uma verdade. Você pode mudar tudo que existe em você. Tudo. Literalmente tudo. Até reconstruir a sua coluna. A minha coluna hoje faz uma ressonância, tá perfeita. Não tem nada. Eu não sinto absolutamente nada, nenhuma dor. Eu me sinto 100% curada e os exames dizem isso. Ou seja, foi talvez a decisão. Eu tomei a decisão de que eu ia ficar curada e fui. Mais uma vez o poder da decisão. Poder da decisão. Poder da decisão. Tá, e aí? Nesse período em que você estava se recuperando, fazendo tratamento, como é que ficou a tua profissão? Que você amava tanto? Nesse momento eu fiquei dependente mesmo. Meu marido que cuidava de mim, financeiramente falando, e foi tudo se arrebentando também, né? Porque muita coisa foi se quebrando dentro de mim. Sim. Ter de fechar meu escritório foi uma dor absurda. Mais do que a coluna, né? Foi. Gente, é assustador. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu sentia falta de ar. Eu sentia assim, o mundo vai acabar. Porque eu falava assim, meu Deus, eu cheguei onde eu cheguei, eu tive os clientes que eu tive, eu vejo tanta gente querendo os clientes que eu quero, e eu simplesmente, a sensação que eu tinha é que eu estava jogando tudo fora. Até eu compreender que tudo aquilo fazia parte de um processo de crescimento, de evolução, de melhoria. Foi uma sensação de morte. Ponto. É isso. Foi uma sensação de morte. Eu imagino. E a faculdade? Naquela época, que eu já não estava bem, logo depois que eu voltei para a faculdade, eu já fui demitida. Porque eu acredito que eu não estava bem. Até muitas pessoas falam assim, Cassi, você estava numa licença maternidade. Você fez tudo isso por essa instituição de ensino. E você está doente, entra na justiça. Eu falei, não compreendo que isso seja o ponto. Não ia resolver a tua dor, né? Não ia resolver a minha dor, e não é prejudicando outros também que se resolve a minha dor, né? E a escolha foi minha. Então eu fui para casa e falei, não, no momento certo eu vou reconstruir minha vida. E assim eu fiz. Primeiro você cuidou de você, da tua saúde física, da tua saúde mental. Eu fiquei bastante tempo por conta do marido mesmo, para ele me ajudando e fazendo tudo, e cuidando de nós, da nossa família, né? E foi bem pesado, porque a minha pequenininha, a Mariana, ela tá com 5 aninhos hoje, e ela não ganhou colo da mãe dela. Eu não tinha força para segurar ela, então foi bem doído.
E ela sente, sabe? É a criança mais medrosa que eu tenho na casa. Porque parece que o colo é o que passa força e confiança, né? Eu acredito que sim. E ela não me tinha, assim, sabe? Nesse momento de dor tão grande, eu não conseguia. Então, acabou que a gente teve essa dificuldade, né? Esse desafio aí também com a maternidade. Entende? Sim. Disso tudo você tava em Rondônia ainda. E aí como é que você resolve voltar para Cascavel? Em 2021, a gente decidiu que iríamos vir. Dezembro de 2020, né? Que nós iríamos voltar para Cascavel, porque a gente tinha algumas situações para resolver. Meu marido era muito bem empregado, vamos dizer assim, mas a gente não tinha uma vida social em Rondônia. A gente não conseguia, os ciclos de amigos sempre iam embora, então a gente não tinha amigos, a gente era trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa. Vocês não tinham vida? Não tínhamos vida. E eu era entusiasta, porque eu me sentia realizada como profissional. Mas meu marido sempre dizia, amor, não dá pra mim, porque ele passava mal. Então, algumas vezes a gente ia num rio, por exemplo, ele voltava, ele ficava inchado, ele ficava todo vermelho, ele passava muito mal. Teve noites de eu falar, vamos ter que ir para um pronto-socorro, porque vai ter um troço, né? De ficar exposto ao sol. Então, ele falava assim, a minha vida está numa UTI. Eu falei, mas como assim? Ele falou, eu não sobrevivo aqui sem estar ligado a aparelhos. Ou seja, você tinha que estar 100% no ar-condicionado para ele conseguir aguentar. E era muito pesado isso para ele, porque ele amava também estar na natureza, né? E ficar, sei lá, ele amava caminhar e isso era também desafiador para ele. Daí eu resolvi dar um basta, porque também eu falava, vamos construir uma casa. A gente tinha um terreno num condomínio muito bom na cidade. Eu falei, vamos construir uma casa. Não, não vamos, eu não quero ficar na cidade. Ela falou, mas amor, a gente tem que ter um canto pra gente, mas se a gente fizer uma casa, a gente vai ter um canto confortável e você vai querer ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. E aí isso foi me cansando. Toda vez aquela insatisfação, eu falei assim, pra mim já basta. Você vai ou não vai, eu estou indo embora e vou ficar em Cascavel. E é claro que ele falou, não, eu também vou e tudo, ele tinha direito a uma licença prêmio, ele acabou vindo para Cascavel, porém, foi impactante novamente. Não pensem que é só dor, mas a gente tem vivido os últimos anos, assim, esses desafios, né? Nós estávamos muito felizes, meu sogro tinha acabado de se aposentar, nós mandamos as nossas filhas de avião, então eu tenho uma filha de 22 anos, aí tinha as duas pequenininhas e elas foram com a irmã de avião para Cascavel antecipadamente, porque imagina, para arrumar a mudança, era cachorro, era carro, era coisa arada, caminhão e tal, a gente mandou elas 7 dias antes e ficamos arrumando essa mudança. Sim. Literalmente, nós estávamos suados, cansados, arrumando mudança lá, fechamos a porta do caminhão, a gente recebe uma ligação da mãe do meu marido, dizendo que o meu sogro faleceu. Nossa. E foi pesado, né? No meio Bem pesado. do início de uma mudança. Isso. E a gente tinha planos e as coisas assim, envolviam estar com eles, né? Sim. E o meu marido não recebeu isso muito bem. E tudo que a gente tinha planejado foi por terra. Então a gente acabou ficando perdido e ele ficou naquele luto, naquela dor. Eu falei assim, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para trabalhar aqui em Cascavel se eu quiser dar sequência em tudo. E lá em Porto Velho eu tinha uma dor muito grande, que todas as vezes que eu queria fazer uma entrega de um projeto muito bonita, com personalização, com o nome do meu cliente, não tinha. Então eu falei assim, que tal se a gente fizer isso? É uma carência que tinha lá, dei uma pesquisada, vi que aqui também não tinha esse tipo de serviço com muita facilidade. Eu falei, vamos tentar? Daí ele não topou, beleza e tal. Só que nós nunca tínhamos trabalhado como empreendedores. E aí a gente não tinha muita noção do que acontecia. E chegando um belo momento, no final desse ano de 2021, ele falou, olha amor,
ele cuidando das finanças. A empresa não sustenta a família, eu vou voltar para Rondônia. Eu falei, não. Por que Putz. você não me avisou isso antes? Foi uma coisa assim, assustadora. Aham. Nisso eu já estava me recuperando emocionalmente. Eu caí numa depressão profunda de novo. Foi aí eu cheguei no fundo do poço. Eu me senti abandonada. Eu falei assim, não pode. Mas ele queria tanto voltar. Sim, mas a preocupação em sustentar a família pesou mais. É. E aí ele falou, vou voltar pro meu cargo público e vou assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos. Mas é muito longe, não dá. Você quer que eu volte com você, é isso? Não, não quero voltar. Eu quero só que as coisas se organizem aqui. E beleza, só que foi. E a coisa não andou, porque eu passei o ano inteiro muito mal, muito mal. Eu tive um divórcio da minha primeira filha e nesse primeiro divórcio eu fui 100% abandonada. E parece que eu tava vivendo aquilo de novo, sabe? Só que o meu marido tava ali e tava por nós. Só que a sensação aqui dentro era de abandono. O que eu vou dizer, né? E ele tava fazendo tudo pela família e eu com aquela sensação de abandono e não teve quem tirasse aquilo de mim. E eu fui pro fundo do poço. Me reencontrei com Deus, me reencontrei com a igreja. E aí a gente descobre, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E aí foi isso. Eu tava ainda muito triste, muito desanimada. E comecei a frequentar a igreja e me trouxe estímulos. Na nossa igreja tem GA, que são os grupos de amigos que fazem orações e tudo. E dá um apoio pra gente. Eu comecei a frequentar e tal, sempre muito assídua. E aquilo foi restaurando a minha alegria e restaurando o meu senso crítico, minhas percepções. E eu falei assim, poxa, por que eu tô me sentindo tão triste? Cadê a minha alegria? Eu era sempre tão alegre, eu era sempre tão sorridente. Por que eu tô tão triste? Me perguntei. Sim. E falei, Deus, me mostra por que eu tô triste. E daí veio pra mim que eu tinha que voltar a ser arquiteta porque é o que me fazia feliz. Eu falei, meu Deus, estava na minha cara e eu não queria aceitar. Porque em algum momento, lá de todo esse processo, eu acreditei que aquilo que aconteceu comigo tinha sido por conta da arquitetura. E não, eu entendi que foram as minhas atitudes, o meu excesso de trabalho, a minha falta de cuidado, que me levou a ficar doente, e não a arquitetura. Aí eu falei, beleza, no dia que eu decidi voltar para arquitetura, parece que girou uma chave dentro de mim e eu voltei a ficar alegre. E você voltou para sua decisão inicial. Voltei. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer, eu me dediquei, faço com amor, sei o que é que eu entrego para as pessoas. Então, assim, nenhuma obra é fácil para ninguém. Todo mundo sofre demais na obra. Mas quando você entrega um projeto que é adequado, vamos dizer assim, a pessoa passa por aquilo de uma forma mais leve, mais organizada, mais tranquila. E isso para mim é um propósito, fazer os empreendedores se sentirem melhores, montar um estúdio como esse aqui e ver coisas lindas acontecendo dentro de um estúdio como esse, lojas, escritórios e fazer as coisas e ver as coisas acontecerem e as pessoas felizes. Esse é um propósito para mim. Mas hoje você não trabalha mais com todo aquele excesso que nem você Não. fazia antes. Hoje Não. você tá um pouco mais controlada. Ainda nós temos alguns dias que a gente vamos dizer assim, atropela um pouco, porque hoje quem cuida da gráfica é a minha filha, de 22 anos, Sim. e eu estou cuidando da profissão de arquitetura. Tá, ok. Mas um dia ou outro que fica atribulado lá, eu dou apoio lá. Um dia ou outro que fica atribulado comigo, ela me dá apoio aqui. Meu marido me dá apoio. E assim vai, a gente se ajuda. Você aprendeu a receber ajuda e pedir ajuda no teu processo. Aprendi, que é uma coisa que eu sempre achava que não era, que era assim, eu falava assim, não vou incomodar, não quero incomodar. Só que, na verdade, isso aí é orgulho, eu acho, né? A gente tem muito dessa, né? Muito. Muito. E é muito inconsciente. Quem acha que não tem, esquece, tá? Tá. É difícil a pessoa que não tem mesmo esse tipo de coisa.
Porque pra gente pedir ajuda pra uma coisa, às vezes, simples e banal, é complicado. É. É muito complicado. Eu ouvi de uma pessoa que ajudar é sempre muito bom. Sim. Ser ajudado é bem mais difícil. Ajudar o próximo é muito mais fácil. Porque é mais fácil você resolver o problema do outro. Você tá ali de fora, você tá enxergando a coisa com outros olhos, um outro ângulo. Isso mesmo. Aí quando você olha pra você no meio do furacão, você não consegue enxergar nada. E Não. receber ajuda quando você tá no meio do furacão é crucial e é muito difícil. É difícil, porque você se vê vulnerável. E as mulheres não gostam de se sentir vulneráveis. Ninguém, né? Eu Principalmente as workaholics. Nós que também sou viciada em trabalho. Né? Mas a gente saber disso e reconhecer não é um defeito, não é um problema. Não. É só a gente saber lidar, igual a tua Isso. história. Você foi ao extremo, você foi aos extremos de tudo. Você foi ao extremo de trabalho. Limite, né? Você rompeu o limite de trabalho e teu corpo falou assim, mulher, acorda, mulher. Você Isso não, aí. né? Foi isso Para, aí. mulher. E você se obrigou a parar por um período para poder até se reconectar, se redescobrir. É isso mesmo. E identificar, não, realmente é o que eu amo. É o que coloca brilhos nos meus olhos, é o que me faz sorrir. Mas agora, vamos com calma. Isso. Porque se eu causei a doença, eu vou decidir não ficar mais doente. E ter outra percepção, né? Eu era muito exigente comigo. Então, assim, se eu marcasse com você no sábado para fazer uma entrega de projeto e alguma coisa acontecesse, e é incrível como quando a gente está no mundo da tecnologia, coisas acontecem. Bastante. Já houve situação de eu estar ali com um projeto trabalhando há 2 meses e meio e o meu HD ir pro pau, morreu. Eu falei, meu Deus, e agora? O projeto estava lá. Então, assim, foram situações que foram fazendo com que eu entendesse que a vida não é exata. E que a gente não tem controle sobre tudo. Não temos controle. Isso é a coisa mais certa. Igual o teu planejamento. Vocês planejaram toda a mudança. Tínhamos um propósito, tínhamos uma ideia do que ia fazer. Tudo foi por água abaixo. Tudo foi por água abaixo. É ruim não planejar? Não, não é ruim não planejar. Eu sou planejadora por natureza. Então, eu planejo tudo que eu vou fazer. Mas às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não. E aí é que tá. No ponto que eu ia falar. Como é que você lida com essas dificuldades? Eu não lidava bem. Eu passava mal, eu ficava muito nervosa, eu ficava muito chateada, eu me culpava, eu falava assim, olha, porque se você tivesse impresso esse projeto 2 dias antes, você não precisava estar passando por isso de dizer, olha, cliente, eu vou precisar que você me dê mais um tempo, porque o HD morreu com o teu projeto ali dentro. Uma situaçãozinha ou outra, por exemplo, atraso de horário. Teve situação de eu, estou saindo da faculdade aqui, e é porque, como coordenadora, eu comecei a trabalhar de manhã, de tarde, não era só à noite, por exemplo. Então, eu vou sair da faculdade e vou te levar o projeto, está com o projeto, tudo, furar o pneu. Só aquilo já me dava aquela aflição. E hoje não. Hoje pode o mundo acabar, pode as coisas, sabe? Tem coisas que me tiram do sério ainda, claro. Eu acho que eu vou morrer, sei lá, com 100 e tantos anos. Eu brinco que eu vou ser que nem Moisés, 130 anos, sei lá, 120. Vou morrer com 100 e tantos anos. Mas ainda não vou ter aprendido que tudo tem um propósito, tá tudo tranquilo, calma, tá tudo certo. Mas o meu objetivo é estar cada dia mais consciente de que a gente não tem controle. Eu acho que aí é mais uma decisão importante que você tomou. Saber que você não tem controle de tudo. E, na verdade, a única coisa que a gente pode controlar são as nossas ações em relação ao que acontece. O que você faz hoje. E às vezes é muito difícil também, porque a gente entra nessa de ser workaholic, de ser empreendedora, de ser autossuficiente, e a gente descobre que a coisa não é tão simples quanto parece. Não. É puxado, a gente se cobra muito por ser mulher, por ser empreendedora, por ser mãe. A gente se cobra mais do que o normal.
É verdade? É isso. Mas a gente não devia se cobrar, sabe? Não devia. Não. Porque outro dia eu ouço muito, eu tenho praticado muito ouvir palavras positivas para mudar as crenças, para mudar essa coisa de que a gente tem que fazer. Não, não tem que, Não tem sabe? que não. As nossas mães, a minha não, a minha já era meio fora da curva, sempre trabalhou, mas as nossas avós, por exemplo, elas estavam em casa, o dever delas e a atividade delas era cuidar do lar, ela era cuidar da família. Hoje a gente quer cuidar da família, a gente quer cuidar do marido, a gente quer dirigir, nadar, cuidar do corpo, fazer comida, a gente quer cuidar dos filhos. E o, di- Gente, que loucura! e o dia só tem 24 horas e a gente precisa dormir 8. E aí faz como, gente? É. Não tem como gerenciar tudo O que isso. eu comecei a entender e praticar não deu de fazer hoje? Tá tudo bem. Não abro mão de dar o banho nas minhas filhas à noite, colocá-las para dormir, escovar o dentinho, vamos jantar, sabe? Dou beijo, dou carinho, leio um pouquinho com elas. Essas coisas assim eu não abro mão. E eu entendi que eu preciso disso. Ir na igreja no domingo é essencial. Então, tem coisas que eu entendi que não se abre mão. E ponto. Na verdade, com todo o teu processo, você aprendeu a priorizar o que era realmente importante para você. É isso. Não é o ideal, não é perfeito e eu acho que não vou conseguir. Também já entendi que não existe família perfeita, não existe situação perfeita. Não, existe né? família perfeita no comercial de margarina. É. Entendeu? Fora isso, Num gente, ideal não tem. né? Mas não existe. Então, assim, claro, se você queria mais, eu queria poder me dedicar mais tempo para minhas filhas. A minha filha de 8 aninhos, ela reclama que eu não brinco mais com ela. Na verdade, assim, eu nunca gostei muito de brincar, sentar e brincar. Sim. Eu fazia isso por ela. Sei bem como é isso. Passei dessa fase também. Então, ela fala assim, mãe, você tem que brincar mais com a gente e tudo, só que eu não consigo muito. E eu falo, eu gostaria, mas não dá, né? A cabeça não deixa. Uma alternativa ótima são os parquinhos. Pois é, eu levo bastante pro parquinho. Mas ótimo. mesmo assim, são exigências, garotinhas. Ó. Sim. Mãe, vem cá, você é um monstro do tubo. Eu sou criativa, acabo inventando umas coisas, depois também fico toda danada, porque, mãe, vem cá, você é um monstro do tubo. Eu tenho que ficar lá enfiando a mão nos buracos do tubo, do parquinho, porque para pegar elas e tal. Então elas querem que eu esteja envolvida. Eu sinto falta de estar envolvida, e é bem fato que quando a gente tem um tempo para descansar, a gente quer descansar, né? A gente quer dormir. Meu Deus, e aí eu percebo que eu gostaria de ter mais tempo para elas, para me dedicar a elas. Mas enfim, tá tudo certo, a gente tem que trabalhar. Elas estão no momento delas também. Acho que também Deus escreve certo por linhas tortas e é assim, é o que a gente tem para hoje. A gente faz o que é possível naquele momento. Então, nesse momento, você tá fazendo aquilo que pode. Isso. Eu também passei essa fase de brincar e também não era muito fã. Principalmente brincar de boneca. E a minha filha sempre ganhou muita Barbie. E eu detestava brincar de Barbie. Aí, a salvação é que ela também não gostava de brincar de boneca. Ela gostava de trocar as roupinhas, de posicionar, de arrumar, fazer penteado. E daí, eu era costureira oficial das Barbies. Entendi. Entendeu? Fazia parte. Era uma época boa. Hoje eu digo que eu tô na fase que um extraterrestre levou embora a minha princesinha e me deixou uma adolescente. Em que eu tenho. Mas é bom. É bom. Eu não posso reclamar, não, porque. Eu já passei por essas fases todas, né? Hoje eu tô com uma mulher em casa, basicamente. Sim. Mas eu já passei por uma filha criança, depois adolescente, agora adulta. Já tô pensando em casar. Eu falei, meu Deus, como assim casar? E por aí vai, né? Por aí vai. E essas meninas vão longe. Amém. Deus queira. Então, Cassi, agora vamos lá. E como é que surgiu o teu canal nisso tudo? Porque você fez um canal Descomplica Arquitetura, Descomplica com K Arquitetura no YouTube. Então, desde que eu comecei a minha jornada com educação e que eu via a internet, eu não me interessava pelas redes sociais.
Tá. Mas desde que eu conheci o YouTube, eu falei assim, gente, isso é incrível. Olha que ferramenta pra gente poder ajudar as pessoas e passar conhecimento e, sabe, a gente tem que fazer a nossa parte por todos também, né? Tem que. E eu tive muitas dores no período da faculdade. Por exemplo, o ensino do Brasil não prepara o aluno para ser um pesquisador. E, de repente, eu me vejo numa situação de ser pesquisadora, fazendo um TCC numa faculdade e nunca ninguém me explicou sobre o que era aquilo. E foi um monstro, assim, pra mim. O próprio empreendedorismo. A faculdade não te prepara para Não. ser um empreendedor. E muitos se formam e vão abrir o próprio negócio. É isso mesmo. E aí? Pois é. Então, nesse momento eu falei assim, poxa, eu podia ajudar. Explicando para os alunos como é que se faz um TCC de uma forma prática, fácil, descontraída. E daí eu fui entendendo. E as dores de quem está começando? Poxa, eu vivi todas essas dores, né? Desde o contrato que eu não sabia o que fazer, até como falar com o cliente, como me posicionar. Por exemplo, olha que engraçado, né? Eu vivi situações assustadoras de casal aqui na minha frente, falando assim, não, porque você é insuportável, eu vou me separar de você. Ou, né, a pessoa querer divorciar porque um não estava fazendo o que o outro queria na casa que era deles, ou coisa do tipo. Uhum. Então, assim, desde dicas como lidar com isso, eu também fui... eu tive muito sucesso na hora de fechar meus contratos. Então, eu sempre fui muito vendedora. Eu fechava os meus contratos e aí eu vinha e falava assim, não, tá tudo bem, a cliente sempre fechava. O índice era de 99%. Até hoje, acho que 2 ou 3 pessoas não fecharam contrato comigo, sabe? E eu ficava muito feliz com aquilo. Então, quais eram as técnicas que eu usava? Então, eu falei, eu tenho que passar isso para eles, né? Para que a galera consiga. Porque, justamente, vivendo a faculdade, eu percebi, a gente não tem preparo. Sai cru da faculdade. Eu ainda fui diferenciada, que eu trabalhei com arquitetura desde o primeiro dia que eu entrei na arquitetura, mas eu sou cara de pau. Eu cheguei num escritório de engenharia e falei assim, olha, você trabalha com engenharia, eu queria fazer um estágio, era perto da minha casa, né? Queria fazer um estágio com você, queria aprender com você e tudo mais. Não quero não. Eu não tenho dinheiro para pagar estagiário, não quero, mas você tem trabalho? Tenho, tô com bastante trabalho, mas eu dou conta do meu trabalho. Eu falei assim, não, tudo bem, eu faço de graça, não tem problema. E me dispor a trabalhar, era 2, 3 dias, não importa, de graça. E no final de semana eu fazia escova e fazia cabelo e fazia unha e fazia tudo em salão de beleza para ganhar o dinheiro para poder pagar minhas coisas. E era assim. Loucura, loucura. Não, mas não, isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu só vou trabalhar sem me pagar. Mas às vezes quando você está começando, a gente se sujeita a algumas situações, que nem você foi trabalhar de graça para poder aprender. Sim. Entendeu? A gente tem que ter percepção de que para aprender é com o outro, né? E é na prática, não adianta, gente. Sim. Quem acha que aprender só a teoria basta, tá totalmente equivocado. Então, gente, fica aí a dica para você que é arquiteto, que está estudando arquitetura, quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, o canal da Cassi, que é Descomplica com K, Descomplica Arquitetura no YouTube também. Isso. Né? Já se inscreve lá também, se você gosta do assunto. E tem muita coisa legal lá, que eu tava dando uma olhadinha esses dias atrás, né? Tirando isso, o que mais você podia dizer assim pra gente que você aprendeu assim, com tudo que você passou? Olha, um conceito muito importante que eu aprendi. Eu já fiz assim cursos de PNL, tenho formação em coach, eu precisei de psiquiatra, psicólogo, todos os tipos de tratamento. Não tenha preconceito de lutar por você. Tem que testar, né? Tem que. Não tenha preconceito de lutar por você. Faça tudo o que for preciso. Então, isso eu sempre tive em mente. Eu busquei essa auxílio. Mas eu não tinha o conhecimento de que a gente precisa muito viver em comunidade. E muitas pessoas se enfiam na casa e ficam lá reclusas, achando que não precisam de mais ninguém. Então, esse pertencimento a um grupo social foi algo que eu aprendi nesse momento em que eu falei para você que eu encontrei o fundo do poço, que as pessoas lá da igreja me apoiaram, que eu tive os meus amigos no GA que faziam oração por mim, que fazia toda a diferença do mundo. E eu falo para as pessoas que estão num momento difícil,
Cara, busca Deus, porque Jesus Cristo com certeza tem tudo para te dar de bom. E isso foi uma coisa que eu entendi, porque eu era egoísta até com Jesus. Eu falava assim, não, olha, minha vida tá tudo bem, eu tenho um marido, eu amo meu marido, sou feliz, as minhas filhas são saudáveis, eu tenho trabalho, eu sou saudável, né? Por que eu vou ficar incomodando Deus com pedidos e orações? Que ignorância minha, né? Porque, na verdade, hoje, por exemplo, eu dedico todos os dias a oração, eu dou um tempo. Alguém falou na igreja assim, Cassi, Deus é como teu pai. E você, como pai, gostaria de ver o teu filho uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou só no desespero? O que você acharia de um filho que te busca só no desespero? Então eu passei a refletir, poxa vida, né? Nós temos que ter um momento com Deus todos os dias simplesmente porque Ele nos ama e porque Ele nos quer bem, né? Isso é verdade. Então eu aprendi... Nossa, Vânia, eu vou te dizer. Eu aprendi, nesse momento de dor, infinitas coisas eu poderia dizer pra você. Que eu aprendi. Foi muito aprendizado. Então, o propósito de Deus na minha vida era realmente entender que eu precisava mudar. Eu precisava, né, fazer diferente. E aí, eu comecei a fazer diferente. Eu encontrei Deus de novo. Eu me reconectei comigo, como você falou. Me reconectei com aquilo que eu amo fazer. Pronto, me reconectei com o meu propósito. Encontrei a felicidade, encontrei a cura. Tô bem, tô saudável, tô maravilhosa. E tudo isso por conta de mudanças, de decisões, de querer ser diferente. Você falando agora, me surgiu a história de um que eu ouvi, que eu também sou fascinada pelo YouTube há um bom tempo, né? Inclusive, eu sou consumidora nata de podcast por aí. E um desses que eu consumo, que é o do Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo, ele é doutor em arqueologia bíblica, né? E ele traz uns contextos assim que eu acho fora da curva. E ele, num desses que eu estava ouvindo ele falar, ele contou a história de que ele estava num dia lá na Palestina, lá, e tinha um pastor de ovelha, eles estavam lá no deserto e tal. Não me lembro bem o local, mas eles estavam daqueles desertos por qual Jesus passou. E aí ele viu um pastor de ovelha com as suas ovelhinhas lá, né? E de repente aquele pastor pegou o cajado, pegou uma ovelha lá do meio, levou pra fora e sentou o cajado e quebrou a perna da ovelha. Aí todo mundo, mas por que, tadinha da ovelha, pobrezinha, o que tá acontecendo? Por que fez essa maldade com a ovelhinha, né? E crucificaram o pastor. Até que alguém resolveu perguntar pra ele por quê, questionar ele. E o pastor, ele simplesmente olhou e disse assim, essa ovelha é a ovelha mais fujona que tem aqui. Ela não para no meio das outras. Se ela continuasse assim, daqui a pouco ela ia encontrar um lobo. E ela ia ser devorada. E eu ia perder a minha ovelhinha amada. Me dói quebrar a perna dela. Mas eu preciso para que ela aprenda a ficar no bando. É mais ou menos isso que eu vivi. E quando a gente ouve, eu ouvi isso, nossa, me arrepiou inteira, porque às vezes a gente precisa ser quebrada para ser reconstituído e refeito. Exatamente isso. Porque a gente tá saindo da linha. Aí você compreende que ser humano teimoso, né? E a gente não se dá conta. Não se dá conta de que você tá sendo teimoso. E quando eu ouvia nas minhas terapias alguém falando assim, olha, você tá sendo orgulhosa. Como? Onde? Capaz? Nunca. Você... Aí eu ia refletir. Aí eu entendi. Tô mesmo. Você tá sendo teimosa. Não, eu tenho... Mas capaz? A nunca. gente nunca é teimosa, nunca é orgulhosa. Nunca. Não. Daí veio a resposta de que sim, você é orgulhosa. Então, assim, eu sempre pedi pra Deus que eu queria realmente estar conectada com Ele. Acho que a forma que Ele encontrou foi fazendo isso. E eu basicamente ouvi, gente. É como se eu estivesse ouvindo as palavras num determinado dia em que eu falei assim, você tá doente porque você foi teimosa. Você não se cuidou. Você não fez o que devia ter feito para se manter saudável.
por conta do seu desamor, por conta de tudo, um monte de coisa. Ou seja, a responsabilidade caiu sobre quem era realmente responsável, você. É isso. É sempre a gente. É sempre a gente. Meu Deus, não para de dizer aquele marido, aquela sogra, a minha mãe. Gente, se é aquele marido, foi você que escolheu. A culpa é sua, não é do marido. Escolha melhor. Tudo que fazemos é nossa decisão, Nossa decisão, é nossas escolhas e nós colhemos aquilo que nós plantamos. Não adianta ficar se queixando e se colocando numa posição de vítima. Uhum. Porque nós não Verdade. somos vítimas. Nós temos nossa escolha. Isso é Em verdade. todos os momentos. Cassi, foi um prazer ter você aqui hoje. O prazer foi todo Ouviu meu. a sua história, que é uma história realmente de muito amor, de muito propósito, de muita superação Sim. e muito resgate. Principalmente autorresgate. É. Então, assim, eu fico muito feliz e muito honrada de poder estar aqui com você hoje contando a sua história. Muito obrigada a todos vocês. Eu agradeço pela oportunidade, na verdade, de trazer essa história. Eu poderia falar assim, não, eu tenho um pouco de vergonha de falar da minha história, ou de dizer o quanto eu fui turrona, ou difícil, mas na verdade, eu acho que talvez isso venha contribuir com alguém que também esteja passando por um momento em que está agindo de uma forma teimosa. Não teima. Não, tema com o pai que é pior. Obedeça. Né? Gente, se vocês gostam, se identificaram com a história, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já comenta, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. E é sempre aquilo que eu digo, toda história merece ser contada e toda história merece ser ouvida. Hoje foi a Cássia que esteve aqui, de repente você tem uma história que queira contar, assim, a tua história não é banal, nenhuma história é, a tua história te transformou, te moldou no que você é hoje. Então, vale a pena contar. Se você quer contar, entre em contato com a gente, que a gente sempre disponibiliza espaço para essas histórias de inspiração e superação. Né? Maravilha. E não se esqueçam, se inscrevam no canal. Muito obrigada hoje, Tassi. Obrigada.